São 19h08. Eu estou gravando aqui, Érica, começa a gravar aí também, amiga. Sim. Porque o arquivo fica gigantão, né? Então a gente consegue dividir. Então, Isso. Então vamos lá. Deixa eu boa fazer noite a só. todos. Apresente-se. Vou fazer aqui a apresentação do Fabiano. Vou permitir. Bom, boa noite a todos. Esse é o grupo de estudos de alienação parental da Comissão de Direito de Família, Sucessões, Infância e Juventude da nossa OAB Lapa. Eu sou Adriana Gomes, estou aqui na condição de diretora, secretária adjunta da OAB Subseção Lapa e também coordenadora do grupo de estudos. Nós temos aqui a doutora Érica Mazeu, que é vice-presidente da Comissão de Direito de Família, e eu quero passar a palavra para ela, para que ela possa apresentar o doutor Fabiano Rabaneda, que é membro do nosso grupo de estudos e hoje nos trará uma fala diferente, né? Um argumento nobre e diferente, nos falará sobre a supressão da terminologia guarda, né? Nas questões que envolvem regimes de convivência, enfim. E eu quero, então, passar para a doutora Érica, já cumprimentando aos nossos colegas, doutora Luciana Generali Barni, membro da nossa comissão, doutora Angélica Lira, e também a doutora Edna, que eu creio que é a Edna Galvão, está aqui na sala conosco nessa noite para essa exposição que pode se tornar um debate. Então, doutora Érica tem a direção do trabalho. Doutora Érica, por favor. Obrigada, Adriana. Boa noite a todos. Eu, na verdade, vou falar muito rápido, só tenho a agradecer aqui a presença de todos do grupo de estudos, membros da nossa comissão, para mais esse dia de debate, e agradecer especialmente ao nosso membro e convidado hoje para fazer a explanação do tema, Dr. Fabiano Rabaneda, um amigo, um colega que nos acompanha há um tempo na nossa luta com relação à alienação parental, e que a gente tem muito respeito aí nas opiniões, contribui muito com os nossos trabalhos, e passo a palavra para o doutor Fabiano, para que ele inicie aí a explanação dele a respeito do tema da supressão do termo de guarda. Muito obrigada, doutor Fabiano. Eu que agradeço, eu quero agradecer profundamente a OAB Lapa. Vocês estão se tornando referência no Brasil, nos debates, sempre trazendo matéria inovadora aos advogados, contribuindo bastante para a capacitação e o aperfeiçoamento da classe. A OAB Lapa merece todo o destaque, cumprimento o presidente, cumprimento todos os advogados que compõem o grupo de estudo e agradeço muito a honra de poder falar, de poder estar aqui, dividindo um pouco do conhecimento. Claro que tudo o que eu estou dizendo é passível de retificações, é passível de mudanças futuras, mas nós temos que começar a discutir os institutos do direito de família, institutos estes que, na maior parte das vezes, geram repercussões para a sociedade. Então, eu quero dizer para vocês que realmente é uma satisfação muito grande. E eu trago, não menos, um tema bastante polêmico, que é a supressão do termo guarda. Meu Deus do céu, o que ele está dizendo? Suprimir um termo tão importante, um termo que vem de tantos anos, de tanto amálgama social. Com qual objetivo este advogado vem dentro de uma live extremamente respeitada, como é as lives da OAB Lapa, para falar em supressão de um termo tão importante como o termo guarda? O que nós temos que entender é que o direito de família ele vem passando por grandes e profundas transformações. Com o passar dos anos, com o passar dos tempos, necessariamente nós tivemos uma reconstrução principiológica do direito de família. Da Constituição de 88 para cá, se nós analisarmos, houve uma transformação do aspecto patrimonial, patriarcal, para o afeto.
hoje, nós temos como relevância dentro do direito de família o contexto do afeto. Por isso que nós temos contextos de multiparentalidade, por isso que nós falamos hoje que a guarda compartilhada é o default, é o padrão do sistema de guarda do Brasil, em detrimento do que era antigamente a guarda unilateral. E não menos nós encontramos ruídos. Por quê? Da mesma forma que o direito ele acompanha a sociedade, acompanha a evolução da sociedade, porque o direito representa um querer respaldado pelos nossos legisladores, porque os legisladores assim fizeram com base na sua representatividade, representando pelo sufrágio do voto, o expressar da sociedade. Mas nós temos ainda uma grande parcela da população que não acompanha essa mudança. Por quê? Porque nós estamos falando em mudanças culturais. Nós estamos trazendo contextos culturais e algo que está impregnado dentro da sociedade há tantos anos. Se nós voltarmos no tempo, se formos ler a Bíblia, nós temos aí 2020 anos de patriarcal, de patrimonialista. Se nós formos analisar a estrutura do começo das famílias, a evolução das famílias como família como base da sociedade, nós vamos observar que a partir do momento que nós descemos das árvores, que nós passamos as plantações, a sociedade ela acabou se tornando necessariamente patriarcal. Só que esse contexto patriarcal, para o momento que nós vivemos, ele é um contexto que ele passa a ser defasado diante das necessidades contemporâneas. Não podemos nos deixar de esquecer que quando nasci, sequer imaginaria minha mãe, meu pai, que nós teríamos um computador. Eu vivi o chegar da internet no Brasil, 1994, 1995, e hoje a sociedade ela está funcionando porque nós temos este meio de comunicação denominado internet. Hoje a informação ela é plural. E esta informação sendo plural, nós conseguimos abrir e inserir muito mais as minorias, porque as minorias elas passam a ter voz. E dentro desse contexto de dar voz para as minorias, nós temos que escutar um eco que vem de grupos que são contra a lei da alienação parental, porque tais grupos entendem que a lei da alienação parental é uma lei que prejudica as mulheres. Eu não posso e não devo fechar os olhos para a dor e sofrimento de tais mulheres. Ocorre que este excesso de conteúdo faz com que nós não sentemos para nos capacitar, que a gente pare para poder estudar as bases, o porquê e os motivos. Nós passamos, na maior parte das vezes, como mero repetidores. E o que eu observo com esta evolução que nós nos encontramos, que o termo guarda passa a ser inconstitucional. Por que ele passa a ser inconstitucional? Porque eu tenho um contexto que foi uma amálgama de luta vindo do movimento de meninos e meninas de rua em 1987, por diversas concessões, onde este movimento reuniu mais de 1 milhão de assinaturas numa época que não tinha internet, porque hoje é mais fácil, uma época onde nós tínhamos que as minorias não eram ouvidas, reuniu mais de 1 milhão de assinaturas para incluir o texto do artigo 227 na Constituição Federal, que este texto ele passa a ser considerado como um meta-princípio, é o princípio dos princípios, que ele incorpora de tratados internacionais a doutrina da proteção integral. Só que para que a gente possa
analisar o contexto da doutrina da proteção integral, eu preciso necessariamente passar pela situação irregular do Código Melo de Matos, aonde aquele abandonado ele era tratado como um delinquente, aonde crianças eram colocadas nas rodas dos expostos para serem entregues à adoção, rompendo definitivamente o vínculo parental e familiar. Por quê? Porque nós tínhamos uma situação em que tais seres não eram considerados seres humanos em desenvolvimento. Hoje nós observamos, dentro da psicanálise, que a estrutura do ser humano é formada nos seus primeiros anos de vida. A estrutura do adulto, se hoje nós temos adultos psicóticos, se nós temos adultos melancolizados, se nós temos adultos deprimidos, é porque houve inconsistências na sua formação enquanto criança. Dentro desta visão de formação, nós temos que analisar a guarda sobre um prisma teleológico. Qual é o valor que eu dou para o termo guarda? E para poder fazer essa análise, eu gosto muito de analisar principalmente, inicialmente, o texto da lei. Me permita a oportunidade de compartilhar com vocês a tela do meu código, abrindo o meu Safari. Eu quero compartilhar com vocês o nosso querido Código Civil, Lei 10.046. Vamos lá? O que eu quero dizer para vocês? Estou aqui com o código. Estão todos vendo? Código? Ok. Então, o que eu vou fazer? A primeira pesquisa. Vamos entender o contexto do poder familiar. É assim que ele é chamado no Código Civil. Ah, mas o poder familiar é obsoleto, nós temos que falar de função parental. Gente, uma coisa de cada vez. Nós estamos subindo o degrauzinho. Se eu quero, a princípio, mudar o contexto existente, eu preciso primeiro educar as pessoas e dizer para as pessoas que existe um negócio no Código Civil muito bonito chamado poder familiar. Seja bonito ou feio o termo. Então, eu tenho aqui, artigo 1630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. O próprio termo menor, ele é um termo que remete ao patriarcado. Porque o menor, ele não considera criança e adolescente nas suas fases de desenvolvimento. Ele coloca todo mundo dentro de um saco, é menor. Mas, aqui está dizendo que enquanto não completar 18 anos, os filhos estão sujeitos ao poder familiar. Ponto. Isso aqui é literal, eu não preciso de interpretação. Aqui está muito bem claro. E aí eu tenho artigo 1634. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa que a lei 13.058 de 2014 incorporou no nosso Código Civil. Compete a ambos os pais, pai e mãe, qualquer que seja a sua situação conjugal, divorciado, separado. Ah, mas doutor, separado ainda existe? Existe. A emenda constitucional 66 não retirou o instituto da separação. Inclusive, existe no novo Código de Processo Civil, recentemente, 2015, após essa lei, o contexto da separação. Então, existe a separação. União estável. Perfeito. Solteiro. Mãe solo, pai solo. Qualquer que seja a sua situação conjugal. O pleno exercício do poder familiar, que consiste em contra os filhos, dirigir-lhes a criação e educação, dirigir-lhes a criação e educação. Então, significa que compete
a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, a decisão em qual escola o filho vai estudar. Compete a ambos os pais acompanhar a vida escolar da criança e do adolescente, inclusive, se for o caso, denunciando prática de bullying. Compete a ambos os pais se a criança fará ou não fará atividade complementar de cunho esportivo, futebol, balé, judô, atividades de cunho intelectual, ensino de idiomas, Kumon, ou atividades lúdicas, artesanato, teatro. Compete a ambos os pais a necessidade ou não de aulas particulares para reforço, os livros que devem adquirir, as visitas regulares aos estabelecimentos de ensino, compete a ambos. Aqui está dizendo, eu pergunto para vocês, se aqui está dizendo, compete ao pai que detém a guarda compartilhada, o pleno exercício do poder familiar? Não. Compete ao pai que detém a guarda unilateral, o exercício do poder familiar? Não. A guarda é irrelevante. Não me importa. Tanto que o artigo 1634 desdobra para o inciso 2, compete a ambos os pais exercer a guarda unilateral ou compartilhada. Então, nós temos que a guarda unilateral ou compartilhada, ela é uma extensão do poder familiar. Para eu poder ostentar guarda, eu necessariamente preciso da vigência do poder familiar. Então, observe que o poder familiar me é um guarda-chuva de responsabilidades, porque nós sempre observamos muitas pessoas falarem em direitos. É muito comum as pessoas pensarem no seu próprio umbigo, querendo falar de direitos. Eu tenho direito. Eu tenho direito de ver o meu filho. Eu tenho direito de poder visitá-lo. Mas ninguém quer saber de falar de responsabilidade. E o exercício do poder familiar, ele está muito mais atrelado às questões da responsabilidade do que necessariamente às questões de direito. Porque se eu estou dizendo que compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, dirigir-lhes a criação e educação, eu estou impondo aos genitores um dever para com a criança. Observe vocês que compete a ambos os pais conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudar a residência permanente para outro município. Então, aquele genitor, pai, que detém a guarda unilateral, e eu estou fazendo ênfase ao pai, para dizer que nós também temos pais alienadores, porque se nós temos hoje um contexto muito mais amplo, de uma visão muito mais ampla, em que a mulher ela se insere dentro do mercado de trabalho e ela precisa trabalhar para sustentar a casa, ainda mais no momento de pandemia, porque é onde nós temos as ofertas de emprego cada dia mais restritas, eu posso ter um pai que detém a guarda da criança, e este pai detendo a guarda da criança, que ele não se assume naquele momento de se ver sustentado pela mulher, o que ele faz? Ele pega a criança e volta para a casa dos pais dele, sem o consentimento da mãe. Ele simplesmente rapta a criança daquele domicílio e leva para uma cidade distante, até com fins de alienação parental, não com fins de vulnerabilidade, porque a princípio havia condições em que a mulher estava conseguindo somente ela prover o lar. Eu estou trazendo essas questões para dizer que não somos contra mulheres, somos contra a alienação parental, praticado com homem ou mulher. Então, o poder familiar me dá esta condição de ambos os genitores debaterem. O poder familiar me dá a condição de representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos. E também exigir
que os filhos lhe prestem obediência, respeitem os serviços próprios da sua idade e condição. Eu já tive caso, por exemplo, em que o pai acusou a mãe de colocar os filhos para varrer as folhas do quintal e foi considerado pelo conselho tutelar como maus tratos, acreditem. Essa mãe ficou 6 meses sem ver o filho. Por quê? Porque ela colocava o filho para varrer as folhas do quintal, assim que está no laudo. Chegou deste jeito para mim. A minha mãe me colocava para trabalhar. E qual era o trabalho? Perguntou o assistente social. Eu varria as folhas do quintal. Como se varrer folhas do quintal fosse algo repudioso. Então, observe, por gentileza, que quando nós evoluímos nos conceitos, trazendo que não existe visita, pai não visita filho, mãe não visita filho, independente da guarda, porque quando eu comecei lá atrás, e vinha o contexto da convivência, eu dizia o seguinte para os meus clientes: olha, se você tem a guarda compartilhada, é convivência. Se você tem a guarda unilateral, é visita. Como se houvesse diferença entre tais guardas. O contexto, convivência, este contexto atende o melhor interesse da criança, porque quem visita alguém é médico. Quem visita alguém é o genitor ou a genitora que, suspenso ou destituído do poder familiar, convive com a criança de maneira assistida. Porque mesmo que aquele genitor tenha praticado maus tratos, ainda nestas condições é franqueado à criança o convívio, a visita com o genitor de forma assistida, de modo que aquele genitor não cause danos para a criança ou para o adolescente. Acompanhada pela equipe multidisciplinar, acompanhada pela psicóloga do juízo, muitas vezes, ou por um membro da família que está supervisionando. Isso ocorre muito enquanto há denúncias de abuso, em que, num primeiro momento, há a ruptura da convivência tão traumática para as crianças. Por que tão traumática? Porque eu imagino quantos pais não estão morrendo todos os dias para os filhos. Porque a partir do momento que o Poder Judiciário dá uma decisão rompendo o vínculo, ele está matando o outro genitor, porque a criança não entende o tempo como nós. Eu, quando era criança, minha mãe me colocava de castigo, me educando dentro do poder familiar que ela já exercia, exigindo que eu prestasse obediência, respeito. Então, no castigo, eu passava 5 minutos, para mim era uma eternidade. O tempo não passava. Eu estava ali sentado. Vai vocês, tira o celular da mão de vocês. E fique ali na cadeirinha do pensamento por algum tempo. Fica na cadeira do dentista, sem um celular ou sem uma revista. Aí sim vocês vão entender o que é o tempo demorar. Então, observe vocês que nós evoluímos a nomenclatura e saímos de uma nomenclatura de uma situação irregular, que era a visita, e passamos para uma nomenclatura que acolhe a doutrina da proteção integral. Passamos para uma nomenclatura que ela entende a criança como ser humano em desenvolvimento e entende que é direito da criança conviver com outro genitor. E a responsabilidade do genitor em conviver com a criança. Porque a justiça, ela não tem o condão de distribuir amor. Eu não posso distribuir amor por uma sentença judicial, jamais. Jamais. Eu posso até obrigar que o pai conviva com a criança. Mas a partir do momento que esse pai não vai ou não oferece amor, ele se torna inapto ao poder familiar. Porque o poder familiar já deixou muito bem claro que compete a este pai educar, e nós educamos através de nossas ações. É através dos nossos exemplos. Então, se eu tenho um pai que combina o horário que ele não vai buscar e fica deixando o filho na expectativa por 2, 3, 4 horas, este pai ele merece, obviamente, uma reprimenda do poder judiciário,
no sentido de suprimir o poder familiar. Por quê? Porque ele não se mostra apto. Observem vocês que em nenhum momento eu estou trabalhando com o contexto guarda. Para que serve a guarda? Antigamente, a guarda unilateral ela servia para uma única coisa. Para dar poder para a mãe poder mudar de cidade? Não. A guarda, ela servia unicamente para permitir que o genitor que não a detinha pudesse exigir contas da outra, do outro. Então, o pai, o Paquito, o pai do McDonald's, porque é uma delícia ser pai no final de semana, você não tem que dar antibiótico, você não tem que trocar a fralda, sujou, leva a babá, você vai no Planet Park e gasta lá R$300 no Planet Park, e as crianças estão brincando no Planet Park, enquanto isso você está ali conversando com seus amigos. Grande pai. As crianças, obviamente, não vão comer cenoura, não vão comer beterraba, não vão ter que fazer a tarefa, não vão ter que fazer exercício do Kumon, e aí a mãe joga tudo isso nas costas dela. Então, dentro desta visão, a guarda unilateral era: eu lavo as minhas mãos. E, por outro lado, quantas e quantas mães, quantas e quantas mulheres pedem a guarda unilateral para se sentirem dona dos seus filhos, para se sentirem proprietárias, como se o filho fosse um objeto, o objeto de desejo, o meu querer. Toda a minha pulsão e compulsão, ela se reflete tão unicamente nesse sentido de eu ser mãe. Ele viveu 9 meses dentro de mim, fui eu que fiz, e ele é meu, o meu precioso. Eu não quero desrespeitar de forma nenhuma o vínculo primário em que há entre mãe e filho. Nós, homens, jamais iremos sentir em nós o que vocês, mulheres, sentem. Jamais iremos sentir aquela criança mexendo dentro do ventre, porque nós não temos. Jamais. Mas se nós estamos falando de afeto, eu não poderia dizer que um pai não ama? Eu não poderia dizer que um pai também pode amar o seu filho tanto quanto uma mãe? Eu não poderia dizer que dentro do contexto da figura primária de Bowlby já se defasou diante de tantos estudos que nós entendemos que, por ser as crianças seres humanos em formação, aquela criança em que você mexe aqui do lado e ela procura para sugar em um ato reflexo, inicialmente um ato reflexo, o leite, ela não possa encontrar no pai o amor? Aonde eu estou dizendo que uma criança com menos de 3 anos não possa ter o convívio com o pai? Aonde? Nós sabemos que nós temos a grande parcela de pais responsáveis que têm condições, sim, de criar os seus filhos e devem. Por quê? Porque você não faz filho com o dedo. Você não faz filho com o dedo. Você não faz filho... Eu vejo a mãe solo, tá? Foi feito com o dedo. Não precisou de um homem. Nós temos hoje clonagem de animais, touros reprodutores, vacas premiadíssimas, mas para os seres humanos a clonagem ainda não é permitida. Talvez o meu discurso ele mude quando nós chegarmos num determinado momento que nós não precisamos mais dos homens para poder fazer a reprodução humana. E aí nós vamos ter as incubadoras artificiais. Isso aí é o futuro. Neste momento, eu quero dizer para vocês que quando eu falo em guarda unilateral, eu estou dando um poder para o outro genitor tão grande, tão forte, advindo de uma cultura rançosa, em que este genitor ou genitora, ele se acha dono da criança, e o outro, por excesso de empatia, porque nós já entendemos que a alienação parental, quando nós temos uma pessoa extremamente empática de um lado e uma outra pessoa extremamente antipática de outra.
Porque a alienação parental, ela ocorre mediante básicas concessões. Eu não quero encrenca com ela, deixa o filho ficar. Eu não quero. Eu sou menor. Eu sou pequeno. E a outra parte, cada vez mais ela se empodera dentro das suas vontades, dentro dos seus quereres, e ela chega a um determinado momento que ela fala: este filho é só meu, eu vou me mudar porque eu tenho a guarda unilateral. Qual a razão da guarda? Explica para mim dentro do poder familiar. Eu vou voltar novamente, por gentileza. Me permitam voltar novamente ao contexto do poder familiar. Aonde o poder familiar aqui, dentro da letra crua, está dizendo que a guarda é subsidiária. Eu não consigo entender qual é o contexto da guarda unilateral em recente decisão do STJ que permite que o genitor detentor da guarda compartilhada possa exigir contas. E eu já tive a oportunidade de dialogar que aquele genitor que não detém a guarda, pode, em nome do filho, mover uma ação contra a mãe que tem a guarda com fins de apurar crédito na ação de exigir alimentos, porque ele move em nome do filho, não em nome dele. Ele paga a pensão para a genitora, gerente dos alimentos. Mas, doutor Fabiano, ele não tem a guarda. Tá, mas ele tem o poder familiar, então ele pode representá-lo judicial e extrajudicialmente. A função da guarda, ela é tão unicamente para o cuidado. As pessoas muitas vezes viram para mim e falam: não, Fabiano, a guarda ela tem um dever de proteção, ela tem um dever de cuidado. O genitor que detém a guarda, ele tem que cuidar mais. Aonde está escrito? Por quê? Não importa qual é a guarda. O que importa é que ambos os genitores têm que dirigir aos filhos criação e educação, conceder-lhe consentimento para casar, conceder ou negar consentimento para viajar ao exterior, conceder ou negar consentimento para mudar a residência. Então, pode aquele genitor que detém guarda unilateral escolher a religião do filho? Hoje nós temos grandes discussões acerca da liberdade religiosa e nós entendemos que as crianças, como seres humanos em formação, elas tendencialmente seguem a religião dos pais. Mas e se eu tenho um católico e um protestante? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir esta criança ao meio? Numa nova guerra? Guerra entre pais católicos e protestantes? Não! Compete a ambos os pais introduzi-las em ambas as religiões e a criança, quando se tornar adolescente e se tornando adulta logo após, ela vai poder escolher a própria religião. A criança e o adolescente, ele vai escolher o seu próprio sexo. Não compete aos pais escolherem qual é o sexo que essa criança vai ter ou a preferência sexual, porque isso é intrínseco, eles quererem ou não quererem. A mãe, ela pode, na infância, não quer ou não vai ser, dá brinquedo, dá carrinho, mas ele quer brincar de boneca. E aí fica numa luta sem fim, relutando sem fim, e quando chega na adolescência, nós temos um ser humano cheio de frustrações. Por quê? Porque ele foi cortado dentro dos seus desejos, dentro dos seus instintos, como se isso fosse uma doença, baseado num preconceito moral que hoje nós já entendemos que isso é ultrapassado. Então, dentro desta visão, eu quero dizer para os senhores, eu quero dizer para vocês que nos assistem, que o termo guarda, por mais que ele venha a representar um dever de cuidado, um dever de proteção, ele mais prejudica neste momento do que ajuda. Então, se nós tivéssemos uma supressão dos artigos que tratam da guarda, me permitam eu tentar localizá-los aqui rapidamente no nosso Código Civil. Eu só estou mexendo na janela aqui porque atrapalha aqui, da guarda. Vamos lá. A guarda será unilateral ou compartilhada?
Compreende por guarda lateral atribuída a um dos genitores ou alguém que substitui. Por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres e de pai e mãe que não vivam sobre o mesmo teto. Então, estou dizendo que a guarda pressupõe que pais e mães não vivam sobre o mesmo teto. Tá, que diferença isso faz na ordem do dia? Viver ou não viver sobre o mesmo teto? Se eu tenho o poder familiar vigente? Se compete a ambos os pais, independente qual seja o seu estado, independente do conjugal, se é casado ou não casado. Ah, doutor, mas é que na guarda compartilhada, o tempo de convívio deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai. Nós já ultrapassamos isso faz tempo. Nós já ultrapassamos que a criança, ela não é um queijo que eu divido ela milimetricamente entre um e outro. A criança, ela não é Salomão. Salomão disse: o que você quer que eu faça? Já que vocês duas mães reivindicam esta criança. Uma das mães disse que corte ao meio, porque se ele não for meu, não será de ninguém. E a outra falou, não, entrega para ela. E ele disse, não, você é a mãe, porque apesar de toda a dor e sofrimento que você carrega no seu coração, você permite que o seu filho viva. Então, dentro dessa visão que eu quero mostrar para vocês, nós, neste momento, 2021, pandemia, mudou tudo que nós conhecemos, todos os contextos estão transformando diante desta revolução, de eu estar aqui em Cuiabá, e nós temos pessoas em São Paulo, Rio, Nova York, Xangai, todos terão acesso a este conteúdo de uma maneira instantânea. Então, esse tempo de convívio dos filhos, nós já entendemos que ele não representa o melhor interesse para a criança. Por quê? Porque nós temos que atender às necessidades do infante e não às necessidades do adulto. Então, se eu comparar isso, me permitam, com a nossa Constituição, no artigo 227, olha lá que coisa bonita. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem. Por quê? Por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso e nós temos os direitos dos jovens, que são aquelas pessoas que acabam de deixar os 18 anos e partem nesse momento de transição de ingresso ao mercado de trabalho, diante de tantas incertezas. Nós temos uma nova categoria, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer. Então, pouco me importa qual seja o contexto de guarda, pouco me importa se tem guarda no lateral ou não. É dever da família, prioritariamente, por isso que a família veio primeiro. Primeiro é a família, depois a sociedade, depois o Estado. Nós temos aqui uma pirâmide. Isso aqui é a doutrina da proteção integral. Mas, doutor Fabiano, e como ficam as situações dos avós? Porque se eu voltar aqui no poder familiar, vamos lá, do poder familiar. Observe que o poder familiar, ele só pertence à família natural. Que é a família natural? É aquela formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos. O vovô, a vovó, o titio, a titia, a babá, que viu a criança nascer, que esteve do lado dela por 10 anos, a babá é a família extensa, porque a babá tem afeto. Dentro desta visão, e eu não quero abrir uma nova live, me permitam, eu quero apenas fazer um parênteses, que se eu considerar que a babá é família extensa, eu não preciso colocar essa criança para adoção dentro da fila. A babá, ela tem prioridade. Por quê? Porque nós temos o afeto. A criança tem a babá como um ser, como alguém que ela já reconhece o amor.
Por que que eu vou colocar essa criança dentro de um orfanato, dentro de um abrigo? Orfanato é um termo antigo, mas dentro de um abrigo, para poder colocá-la numa família substituta totalmente estranha? Por que não? É porque você vai furar a fila. Gente, pelo amor de Deus, restringir o amor a uma fila é insano quando comparamos ao artigo 227. Então, o que acontece com o papai, o que acontece com a vovó, com o vovô, com o titio e com a titia? Aí eu tenho, me permitam, se vocês já estão observando aí, o ECA, no artigo 33. Posso mostrar o artigo 33 para vocês? Opa! Artigo 33. Olha que bonito. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança e adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor a terceiros, inclusive aos pais. Então, não é que eu tenho uma nova distinção de guarda. Não é isso. Porque a guarda do Código Civil, ela se complementa à guarda do ECA. Só que eu posso muito bem fulminar o termo guarda para quem detém o poder familiar para nós acabarmos com a alienação parental. Eu posso fulminar isso para que aquele pai que não detém a guarda possa entender que ele tem o poder familiar, e para aquele pai que infringe pelo artigo 98 por falta, omissão ou abuso do pai ou responsável, eu posso aplicar as medidas do artigo 101, que, verificada qualquer das hipóteses do artigo 98, eu posso, inclusive, colocar a criança em família substituta, mas, prioritariamente, eu vou usar o artigo 33 para conceder, aí sim, guarda à avó. Porque, a princípio, não é passível de adoção a avó. A avó não adota, ela pode ser tutora, que é algo maior do que a guarda. Se nós tivermos uma regra de continência e conexão, se eu tenho uma ação de tutela e eu tenho uma ação de guarda, a continência fagocita a ação de guarda, porque a tutela é maior do que a guarda. Então, eu poderia estabelecer até competência de um juízo diverso. Então, observe vocês que a exigência que eu faço para a supressão do termo guarda, e quem sou eu para fazer qualquer tipo de exigência, mas o diálogo que eu quero abrir é para que nós não tenhamos mais o contexto nefasto, venéreo, pandêmico da alienação parental para aquele genitor ou genitora que detém a guarda unilateral possa sentir-se dona da criança, transportando este ser humano em desenvolvimento como se fosse um móvel, um objeto, como se fosse algo pertencente ao seu querer perverso. Porque a pessoa perversa, ela comete atrocidades mil para atingir o seu ego, o seu querer. E nós temos que sempre nos lembrar que a pessoa perversa, ela não tem cura, ela tem tratamento. Mas dentro da psicanálise, ela não tem cura. Então, a partir do momento que eu retiro e considero o termo guarda como inconstitucional, eu faço pleno o poder familiar ou função parental, como vocês querem chamar. Se vamos evoluir, então vamos evoluir no top, vamos pegar o melhor, vamos chamar de função parental. Mas enquanto não se muda a função parental, eu quero chamar de poder familiar. Por quê? Aquele que detém o poder, ele também detém uma responsabilidade enorme. Nós temos que ter a visão que quem tem poder sobre alguma coisa, ele também tem responsabilidade. E a responsabilidade é tão grande quanto o poder que ele ostenta. Entendidos? Eu acho que era isso que eu queria dizer. 18h53, dentro do horário, né? Dúvidas, questionamentos? Estou aqui à disposição de vocês agora para a gente poder debater. Bom,
Fico até sem palavras, Fabiano, com a sua explanação. Estou aqui anotando e quero abrir o debate aí. Eu vi que tem muita gente dos outros grupos, né, das turmas da Glícia. Quero cumprimentar aí as meninas da turma 5, na pessoa da doutora Ana Lúcia Pacheco. Parabéns pela conclusão do curso. Muito bom ter você aqui conosco. Quero abrir aí para os colegas para fazerem perguntas aí para o doutor Fabiano. Fiquem à vontade. Parabéns, doutor Fabiano, parabéns, doutora Adriana. A Angélica também fez conosco lá, né? Estávamos juntas na turma da Glícia, né, Angélica? Realmente é um outro mundo, né? A doutora Adriana sempre fala que é necessário que todos nós estejamos cada vez mais nos aperfeiçoando, porque quanto mais a gente aprende, mais dá vontade de saber, né, doutor? Para poder proteger as crianças dessas situações, né, terríveis aí que muitas vezes elas são submetidas. Então, o termo que o doutor conclui como o termo mais atual e correto seria essa situação do poder familiar, né? Não guarda ou convivência familiar, seria o poder familiar, que é aquilo que estamos... Está fechado, doutor. Está fechado o som. Eu fechei. Agora Nosso novo normal. O que se discute bastante quando eu exponho, e a gente expõe nos grupos, claro que tudo é uma semente que é plantada e você rega. Nós não sabemos se essa semente ela vai conseguir se tornar uma árvore, mas como toda semente, como todo filho, a gente pega a tese e desenvolve. No desenvolvimento da tese, eu tenho percebido que existem outras correntes de modernização do Código de Direito Civil para o ramo do direito de família, que entende que o termo poder familiar também é inadequado. Entende-se que nós precisamos incluir uma função parental, porque o termo poder familiar estaria restrito apenas ao pai e à mãe. Quando nós tratamos de função parental, nós riscamos o termo poder, que por si só o poder ele coloca um autoritarismo sobre alguma coisa, e eu visualizo uma função. Então, quando eu tenho famílias desfuncionais, significa que a função parental ela não está sendo exercida, tá? Então, o termo mais adequado e moderno seria função parental, como substituto ao termo guarda. Só que eu entendo que para uma árvore ter 7 metros, 12 metros, como nós temos na Amazônia, obrigatoriamente ela precisa passar por 1, por 2, por 3, por tempestades, venceu as ventanias. Então, como nós temos já escrito no Código Civil poder familiar, e eu faço um elo com os meus clientes que querem brigar pela guarda unilateral, demonstrando que esta briga ela é inócua, porque se eu estou falando de poder familiar e colocando responsabilidade parental, eu estou dizendo que o pai e a mãe têm responsabilidades para o filho, e eu coloco a responsabilidade tão grande quanto o poder que ele acha que ele vai ostentar, nós conseguimos desta forma amenizar o conflito, há um entendimento e há uma racionalização de que a guarda pode ser compartilhada. Entendeu? Então, hoje, o meu diálogo é sobre o poder familiar. Amanhã, eu gostaria de falar sobre função parental. Respondi sua pergunta? Com certeza. Obrigada, viu? Gratidão. Fabiano, gostaria que você desenvolvesse um pouquinho mais aquela questão do pai não, do genitor, que eventualmente se sente cobrado dos alimentos, mas precisa fazer um ajuste, uma prestação de contas, e ali ele entende que o outro genitor não está contribuindo como deve.
E aí ele volta requerendo, executando em nome da prole, né, do filho, aqueles, então, alimentos que ele entende que deveriam ter entrado para compor as despesas do menor, enfim. Não sei se eu fui clara na minha pergunta. Sim, foi sim. Veja só. O que nós temos muitas vezes? O processo sendo utilizado como fator de violência de gênero, tá? Eu entendo que os processos, eles podem ser utilizados como fator de violência de gênero feminino, aonde, através de petições abusivas e acusatórias, nós podemos oprimir as mulheres, como também ela pode ser utilizada como violência do gênero masculino, aonde todo pai é considerado abusador. Todo pai é considerado inadimplente da função paterna. A mãe tem direito de ficar com o filho nos primeiros anos. A coisa mais tranquila é conseguir ganhar, seja na primeira ou segunda instância, jurisprudência, no sentido de que há um vínculo primário. Eu entendo isso como uma violência de gênero contra o homem. Então, nós precisamos diminuir, como advogados, diminuir o índice de litígio. Então, nós, como advogados, temos que demonstrar que quando o cliente vai para a justiça, hoje eu vi que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem 360 desembargadores. 360 desembargadores com 5 a 15 assessores. Então, quando nós entramos na justiça, eu falo isso sempre, repito isso sempre, significa que não menos que 200 pessoas irão decidir sobre algo em que o Estado não deveria se meter, que é a vida familiar, a vida privada. Então, quando você leva o teu processo para a justiça, você vai ser julgado. Se você é um bom pai, uma boa mãe, se você se está certo ou se está errado, como se houvesse um manual de criar filho. Como se houvesse um procedimento, um manual, como criar o seu filho, desconsiderando que nós, seres humanos, não cabemos em caixinhas. Eu sempre falo caixinha da infância, e a minha querida Cláudia Petri, ela disse o seguinte: nós, seres humanos, somos tão pulsantes que nós não cabemos em caixinhas. As caixinhas são pequenas para nós. Mas existem algumas situações que nos levam a um uso abusivo dos alimentos. Existem algumas evidências que nos levam que aquele genitor que gerencia, ele não está gerenciando de maneira correta. E eu não estou dizendo que tenha má fé. Eu estou dizendo que existe inaptidão, não má fé. Não má fé. Existem os casos de má fé, mas pode não existir má fé. Uma pessoa que não se dá bem com contas. Eu, por exemplo, não consigo somar 2 mais 2. Eu tenho problemas com números. Eu sei que eu tenho problemas com os números. Por isso que eu escrevo por extenso. Quando eu escrevo por extenso, eu não erro. Quando eu coloco o número, eu erro. Se eu for fazer um acordo, eu escrevo por extenso. E eu passo pelas revisões. Passo pela revisão da Michele. E quando o cálculo é muito complexo, eu passo pela revisão do meu filho que está fazendo engenharia. Me ajuda, filho, pelo amor de Deus. Papai não sabe. Eu não sei. Então, eu talvez não seria a melhor pessoa para gerenciar alimentos. Não seria. Se você me pedir para fazer uma prestação de contas, com certeza eu teria 4 ou 5 resultados diferentes conforme a conta eu fosse fazer. Há má fé? Não há má fé. Só que, quando nós temos o genitor entrando com uma ação de exigir contas, nós já instauramos um ambiente de hostilidade. Porque a forma como você exige as contas significa eu estou querendo saber para onde vai o meu dinheiro. Como se o dinheiro fosse dele, não fosse da criança. Ok. E aí eu quero uma prestação contábil. A STJ falou, não. A função de exigir contas não serve para coagir o genitor. Não serve. Para genitor ou genitora, não serve. Tá. Hoje eu detenho a guarda compartilhada. Eu posso entrar com a ação de exigir contas? Método de exigir contas é um método bifásico. Primeiro eu tenho que ter legitimidade para exigi-las. Então eu tenho 2 sentenças no mesmo processo. Eu tenho a primeira sentença que me dá legitimidade e a segunda
Se foi prestado ou não prestado, se boas ou não boas. Pronto. Então, quando entro com a ação, genitor, entro com a ação contra a genitora, exigindo que ela me preste as contas, ela não vai prestá-las. E o que o juiz vai fazer? Nada. Porque ele não pode constituir o crédito, porque o crédito não é do pai. O crédito é da criança. Eu não posso pleitear o direito de terceiro como se fosse meu. Então, esse dinheiro ele não pode ser devolvido. Por quê? Porque você cobra da criança. Isso é um problema. Só que, quando nós temos o exercício do poder familiar, me permitam novamente o compartilhamento do código. Veja que interessante. Não compete o pai, qualquer que seja a sua situação conjugal, representar o filho até os 16 anos e assisti-los após 16 anos? Não está escrito isso? Então, por que o pai que não detém a guarda, que não detém coisa nenhuma, que tem visita um dia na semana, tem um dia na semana só no sábado que ele pode ver o filho, por ordem judicial, e ele paga R$ 9.600 de alimentos, por que ele não pode representar o filho numa ação de exigir contas, passando pela primeira fase, dizendo necessariamente que a criança tem legitimidade, porque ela quer saber aonde o dinheiro dela está sendo aplicado, e depois constituindo, se não prestadas ou se não forem boas, de modo contábil, constituir um crédito. E este crédito ser cobrado da mãe. E aí me perguntaram, mas vai cobrar o crédito da mãe? Como assim? Óbvio, nós temos uma inaptidão ao poder familiar. E havendo inaptidão ao poder familiar, eu posso ou suspender o poder familiar ou trocar também o gestor de alimentos, porque os alimentos são geridos por aquela pessoa que melhor tem condições. Então, num caso em que há culpa, negligência, imprudência ou imperícia, e aí a culpa seria pela imperícia, eu não sei matemática, eu sou imperito nisso, então não tenho culpa, então eu perco a gerência dos alimentos e eu tenho que devolver. Nossa, se eu apliquei indevidamente um dinheiro que não é meu, mas que é do meu filho, é óbvio que eu tenho que devolver para ele de alguma forma. Porque esse dinheiro deveria ter sido gasto na escola particular, no inglês, no Kumon, deveria ser gasto numa alimentação mais saudável, deveria ser gasto em brinquedos, deveria ser gasto para ele poder ir na festinha no final de semana, na casa do coleguinha, porque a sociedade assim o exige. Quem é mãe, quem é pai sabe. Tem mês que parece que, pelo amor de Deus, tem 5 aniversários no mês. Quebrou o pai. Cada brinquedinho é R$150. Eles querem sempre aquele brinquedinho mais caro, né? Um da bolinha que você coloca dentro da banheira que ele cresce, o bichinho. Pelo amor de Deus, é R$600 aquele negócio, gente. Quebra o pai, quebra a mãe. Só de festinha de aniversário. Aí você vai falar, meu filho não vai. Eu tive, por exemplo, oportunidades de acordo em que a genitora disse, não, se não tiver condições, a criança não vai para a excursão escolar. Tá, mas aquela criança, como ela vai ficar não indo com os coleguinhas para visitar o Monteiro Lobato, lá o sítio da vovó? Toda a sala indo e aquela criança não pode ir? Que frustração é essa dessa criança? Claro que os pais não são obrigados a dar tudo para os filhos. Inclusive, recentemente eu tive uma decisão do Tribunal de Justiça, pela mão do desembargador João Ferreira, em que nós trouxemos mais um pilar. Antes era necessidade e possibilidade. Aí nós passamos da necessidade e possibilidade para proporcionalidade. Proporcionalidade. O genitor que pode mais, paga mais. E nesta decisão, ele traz a razoabilidade. A pensão não serve como constituição de renda. A pensão ela deve ser utilizada para fins de manutenção, não de constituição de renda e fazer com que a criança viva de modo soberbo. Então, o pai que ganha R$100 mil por mês, ele tem que pagar uma pensão que se adeque às necessidades da criança, às necessidades alimentares. Não pagar 30, 40 mil reais para a criança porque ficou fixado que a pensão é 30% do salário. O contexto de 30% do salário ele é fixado quando nós temos mazelas sociais. Quando um pai que ganha um salário mínimo tem 5 bocas para sustentar e o juiz, diante da agonia, sem saber o que ele faz, ele vai lá e fixa 30% do salário. Sim, 30% do salário mínimo.
para ver se há uma conscientização deste pai, para ver se ele faz menos filho. Porque hoje os métodos conceptivos estão para quem? Nós observamos que uma grande parcela da população, nós observamos isso com a pandemia, que esta parcela ela é ignorada dos cadastros. Elas não têm acesso à internet, elas não têm acesso ao conhecimento. Então, nós não temos que balizar por mim, mas nós temos que balizar por aquela pessoa que está vivendo dentro de um assentamento, muitas vezes, distante 200 quilômetros, 300 quilômetros no meio do mato. Perfeito? Respondido? Respondido, Fabiano. Obrigada. Fiquei, inclusive, aqui com o desejo de... Nós já discutimos essa questão numa live que nós tivemos sobre alimentos há um tempo atrás, e é uma questão controversa, você há de convir comigo que nem todos têm esse posicionamento, não é? E muitas vezes o que nós precisamos, na verdade, é da prática da boa-fé nas ações de alimento, nas ações de família. Sim. Nós temos aqui, inclusive, um colega que escreveu um livro sobre uma obra sobre isso, é a esposa da doutora Janaína, né, Érica? O doutor Tomás Serviços. E, assim, inclusive, com relação à questão da prestação de contas, eu até penso que a prestação de contas ela não precisa ser, como eles sempre negam, para que haja um ressarcimento dos valores, até porque isso nem é possível. Mas para que haja, de fato, o necessário conhecimento daquilo que se gasta, né? E por que não dizer, com esse conceito de proporcionalidade, para que a questão se equipare, porque muitas vezes a mãe está ali gerindo a guarda, não é? Ela tem ali a residência ponto fixada na casa dela, mas ela sabe, e saindo para trabalhar, ela também tem condições de auxiliar. Então, muitas vezes a fixação se dá se dá para um dos genitores e o outro genitor também que tem renda, por gerir essa guarda, vamos dizer assim, ele se sente como se não precisasse contribuir, né? Quando, na verdade, muitas vezes quem cuida dessas crianças é uma babá que é paga por ambos. Ou seja, eu sou a favor da aplicação da boa-fé sempre nas relações de família, até como forma de advertência, para que a coisa não se estenda, sabe? Eu acho que se o magistrado chegar e deixar bem claro, numa audiência inicial, de que é necessário que as partes se prestem contas, né? Demonstrem o que de fato gastam, o que de fato necessitem, a coisa não vai além, não vira aí o dragão, o Tiamat, né? Tiamat. Tiamat. É verdade, é o Tiamat. Mas, enfim, tem outras pessoas para perguntar. Obrigada, Fabiano. Vamos ouvir os demais. Bom, Fabiano, tem uma pergunta aqui no chat, está aqui a doutora Carolina Zeppelini, e pode fazer sua pergunta, doutora. Boa noite, doutores. Boa noite, doutor Fabiano. Em primeiro lugar, parabenizar por essa excelente live e a toda a comissão também, ao grupo GEAP. E quando o doutor colocou a questão da família extensa, logo me veio a questão também da preocupação com a adoção à brasileira, que foi o que eu escrevi. Mas, além disso, agora, pensando, existem as questões de multiparentalidade. Dizem muitos doutrinadores dizem que o amor é muito importante, muitos professores dizem que o amor é muito importante. Mas, quando se trata de alienação parental, muitas vezes esse amor ele é imposto às crianças, digo, quando existe uma genitora que está novamente em um relacionamento com um novo cônjuge, um novo namorado, um companheiro, e ela faz com que isso, diante da criança, seja demonstrado como amor. E aí nós teremos outras questões onde a criança vai achar que é um amor, às vezes realmente é um amor, mas me preocupa a questão da alienação parental também, porque muitas vezes vai se impedir um vínculo com o genitor consanguíneo. Então, como nós poderíamos resolver todas essas questões? O doutor já deve ter pensado nisso e eu gostaria de ouvi-lo também, se for pertinente. Muito obrigada. Oi, Carolina.
realmente bastante interessante a sua questão, porque traz o contexto da adoção. A princípio, só fazer um ponto, que eu acho que é um ponto de agregar, a adoção à brasileira, como nós conhecíamos, ela foi substituída, esse termo, para adoção intuito persona. Nós deixamos a adoção à brasileira, que é um termo muito pejorativo para nós brasileiros, como se todos os brasileiros fossem corruptos, que nós estamos observando que não é isso. Nós temos, a maior parte dos brasileiros são brasileiros honestos, é por isso que o nosso país é um país de esperança. Mas a adoção à brasileira é quando aquele genitor, sabendo não ser filho da criança, o registra em próprio nome. Isso é crime. Ele deixa de ter a punibilidade, porque nós temos a tipicidade, culpabilidade, e depois nós temos a punibilidade. Ele deixa de ter punibilidade se for por um motivo de grande relevância social. Então, eu sabia que aquela criança não era meu filho, sabia, e mesmo assim eu registrei como meu, porque aquela criança não ia ter pai. O juiz que vai avaliar se houve relevância social ou não, mas há um crime. A adoção intuito persona, ela vem se fazer presente para poder dar mais liberdade para aquela pessoa que quer entregar. Eu entendo muito bem as dificuldades da adoção intuito persona diante dos arrependimentos. Quando nós temos uma adoção comum, não existe mais roda dos expostos. Nós podemos entregar a criança sem culpa, sem responsabilização da mãe. Nós entregamos, ela vai passar por um estudo psicossocial, ela vai conversar com a psicóloga. O problema é dinheiro, nós vamos te incluir no cadastro social, você vai receber um salário do governo. Não, eu realmente não quero esta criança. Então, é feito primeiro a destituição do poder familiar num processo totalmente apartado, e ela nunca vai saber para onde foi a criança. A criança vai ser disponibilizada para adoção nacional. A criança, quando se tornar adolescente, ela tem direito a acesso, porque a lei determina que esses registros fiquem guardados por 18 anos, ou seja, atingindo a maioridade, este adulto pode tentar descobrir as suas origens. Então, ele vai ter acesso a quem foi a sua mãe biológica. E, por incrível que pareça, já tive caso em que o adulto virou pai, mãe, vocês são os meus pais do coração, mas eu quero saber quem é a família biológica. E ele foi na busca desta família biológica com querer saber o porquê que eu fui abandonado, o que aconteceu, quais foram os motivos que eu fui rejeitado, né? Então, nós temos dentro dessas visões, a princípio, uma adoção intuito persona, que pode ser feito pela babá. E eu tenho alienação parental por babá, gente. Eu tive uma cliente em que, quando ela foi demitida, porque hoje nós terceirizamos a maternidade e a paternidade, diante desse mundo frenético que nós nos encontramos, aonde o status, a manutenção do padrão de vida, a necessidade, muitas vezes, por segurança, em ter que morar num condomínio fechado, isso tudo custa muito caro, ter plano de saúde, de ter criança na escola particular, se querer dar algo que você não tem, faz com que você acabe terceirizando. E esta babá, então, no dia que ela foi demitida, ela foi, então, desligada, ela entrou dentro de um banheiro com a criança e tentou se matar, em ato de alienação parental. E aí nós observávamos que a mãe, à medida que o tempo passava, a criança queria menos a mãe e mais a babá. Ela queria, a criança chorava, a babá retirava a criança da mão da mãe. Por quê? Porque esta babá, pelo amor, de forma inconsciente, ela passou a ter, dentro das suas pulsões e compulsões, por isso que nós estudamos psicologia, psicanálise, nós acabamos de fazer um curso de psicanálise para poder entender qual é o fenômeno, por que isso acontece. Nós temos sempre que lembrar que o amor e o ódio, eles andam de mãos dadas. Quantas pessoas matam por amor? O tribunal do júri está cheio de pessoas que matam pelo amor. E é este o amor? Vamos definir o amor. Defina amor. O amor é algo de cada um. O meu azul pode não ser o seu azul,
porque o azul ele é tão apenas um impulso elétrico que os nossos olhos interpretam. Respondi? Muito obrigada, doutor. Excelentes considerações. Muito obrigada mesmo. Doutor Fabiano, gostaria de passar a palavra também agora para a doutora Angélica, para fazer um questionamento para o senhor. Olá a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, doutor Fabiano, meu querido amigo, mais uma vez aqui podemos estar juntos aí para a gente conversar, né? Isso aí. Na verdade, mais uma interpretação sobre alguns tópicos do que o senhor comentou conosco, analisando o texto do artigo do Código Civil, falando sobre o poder familiar e considerando o texto da lei, não seria possível a gente até suprimir mesmo e não criar um outro termo, dizendo apenas que o poder familiar ele já é o bastante para que seja atribuída a própria responsabilidade, sendo desnecessário a configuração de qualquer tipo de guarda, independente de haver outros artigos que se falem sobre isso, porque pelo tudo que está naquele artigo, essa visão que eu não tinha, né? A gente já leu o Código Civil tantas vezes, mas a gente acaba não tendo determinadas visões que outras pessoas nos apresentam. E essa forma de ver esse artigo, né, me fez entender, assim, se eu já não gostava desse termo guarda, me fez entender que ela é totalmente desnecessária, né? E essa atribuição seria apenas, assim, né, em caso de separação, seria apenas, pura e simplesmente, a delimitação de onde a criança vai morar, uma fixação de residência, né? E a forma de convívio. Seria algo nesse sentido ou eu estou muito distante do que era a proposta? Veja só, Angélica. Nós, que fizemos o curso de capacitação com a professora Glícia, nós temos por obrigação a nossa capacitação ser contra a fixação de residência. Porque não há na lei lugar nenhum na lei que determina fixação de residência. O que nós temos é a fixação de município para fins de aplicação de política pública, matrícula, para fins de aplicação, por exemplo, de acesso a serviços básicos, de saúde. Então, a fixação de município ela é necessária, tanto que a mudança de município tem que ser consentida por ambos os genitores. E nós temos aí um artigo que ele fala necessariamente que, havendo divergência, aqui, achei, 1690, compete aos pais e, na falta deles, o outro, representar os filhos menores de 16 anos. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos. Havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária. Ponto. Então, o que nós temos? Não se fixa não se fixa o domicílio da criança na residência materna. Por que não se fixa a residência? Porque o domicílio da criança é com quem ela se encontre. No momento. O artigo 147 do ECA diz que aonde se encontrar a criança vai ser necessariamente o domicílio, ou seja, eu tenho um domicílio necessário, um domicílio obrigatório, de competência absoluta. Claro que um processo meu gerou uma exceção. Se você procurar exceção, artigo 147, você vai encontrar um processo meu, em que foi aplicado, no caso, se eu fizer o distinguish, fizer o paradigma do acórdão, ele vale, a princípio, apenas para o meu caso. Porque o STJ deixou muito claro no conflito de competência que, no meu caso, neste caso, em específico, haveria um deslocamento da competência para a cidade de Cacoal, Rondônia, por hipossuficiência dos avós, só neste caso, nos distinguish. Se você fizer o cotejo analítico, tiver um caso parecido, você teria que aplicar por uma questão de harmonia, tá? Mas eu não tenho necessariamente o domicílio. Qual é o domicílio? Domicílio é onde a criança se encontra. A criança tem... A casa não é do pai, a casa não é da mãe, a casa é dela. Isso tem que ser fluido, isso tem que ser líquido. Não existe objeto da casa do pai, não existe objetos da casa da mãe. Os objetos são da criança, isso tem que ser líquido. A hostilidade não pode passar essa hostilidade para a criança no momento
que se conheceram, em que você decidiu fazer sexo sem o uso de preservativo, homem, sem o uso de preservativo, você assumiu o risco de ter um filho. A responsabilidade também é do homem, porque nós temos hoje o preservativo. Ele poderia ter um filho ou ele poderia ter pego uma AIDS. Graças a Deus ele tem um filho. Porque a AIDS ainda não tem cura, embora tenha tratamento. Então, observe que ele assume o risco. E quando ele assume o risco, ele acaba tendo que se tornar responsável, porque ele sabia do resultado. É provavelmente muito óbvio que quem faz sexo sem camisinha vai engravidar. Ah, mas ela falou para mim que tomava anticoncepcional. Tá, a responsabilidade é só da mulher? Nós sabemos que o anticoncepcional não é um meio eficaz e seguro. Nós sabemos que o anticoncepcional, segundo a bula dos fabricantes, já dizem que ele não é 100%. O meio mais seguro hoje é o uso do preservativo, que ainda assim pode se romper. Então, a partir do momento que você escolhe uma pessoa para poder ter a relação sexual, você tem que ter, no mínimo, a expectativa que ela possa ser pai ou mãe do seu filho. Uma questão básica, né? Porque senão a gente tem uma vulnerabilização do amor. O amor, ele fica vulnerabilizado. O amor, ele fica vulgarizado, melhor dizendo, não vulnerabilizado. Vulgarização do amor. Vulgarização. Ele fica vulgarizado. E aí, obviamente, que nós temos aquela pessoa que você escolheu no momento do divórcio, de repente ela passa a não ser mais a ideal. E aí você vai dizer, não, a criança está na minha casa, são as minhas coisas, eu tenho a minha, meu. E aí você diz, eu amo meu filho, eu quero o melhor para ele. É assim que você quer o melhor para o seu filho? Como se ele fosse sua propriedade? Então, dentro desta visão, eu entendo que poderíamos riscar o termo guarda e manter o poder familiar. O termo poder familiar seria suficientemente, no meu ponto de vista, razoável para você entender que o poder tem o mesmo peso que a responsabilidade. No meu primeiro passo, eu tiraria a guarda e manteria tão apenas o poder familiar. Aí, seguindo essa linha de raciocínio, quando não houvesse, se utilizaria desse artigo que o senhor mencionou, desse inciso, né, que até tantos da idade da criança ou do adolescente, né, que se judicialize a questão que for divergente entre os pais. Não havendo divergência, não há necessidade alguma. O restante já está tudo inserido dentro da própria conceituação e da determinação do que seja o exercício pleno do poder familiar. Seria isso, né? Veja só, se eu tenho um pai e uma mãe em casa, a alienação parental ela existe com casado ou não casado, solteiro ou não solteiro. A alienação parental ela pode existir enquanto os pais estão vivendo juntos. Pode existir. Existe, por exemplo, aquela criança que tem preferência por um do genitor. Por quê? Porque ele sempre fala mal da mãe, porque ele sempre dá o que a criança... desautoriza o genitor na frente do outro. Isso não é uma desqualificação do exercício da paternidade ou maternidade? Você está casada. Aí você vira para o seu filho e fala, você não vai comer bolacha. Aí o pai vira e fala, deixa comer bolacha. Ah, e você fica implicando com o menino. Pronto, você já tem uma alienação parental. E aí você tem uma transformação de base de apego segura para base de apego com angústia. Porque a criança vai mentir, a criança vai saber que assim ela manipula, porque nós estamos falando de seres humanos. Vai dizer que a criança não mente? Vai dizer que a criança não manipula? Claro que manipula. O que nós precisamos é mostrar para ela que isso é indevido, isso não é aceitável para o ambiente social. A manipulação, ela não é aceitável. Então, dentro desta visão, nós temos alienação parental dentro de casa. Só que os genitores não tomam providência nenhuma. Por quê? Ah, porque eu amo ela. Mas no momento em que você deixa de amar, aí sim, vamos judicializar. É isso aí. Então, a supressão da guarda, ela só tem um efeito. Para quê? Para a gente poder tentar minimizar os casos de alienação parental. Eu nem precisaria suprimir o termo guarda se os pais e as mães tivessem noção do poder familiar. Se eu fizesse uma campanha de conscientização do poder familiar, o termo guarda entraria em desuso. Por quê? Porque eu não preciso mais brigar pela guarda unilateral, uma vez que eu sei que eu tenho o poder familiar.
Para que eu vou brigar por guarda no lateral, passar num processo 10 anos brigando pela guarda no lateral, com estudo psicossocial, sendo que eu já conheço o meu poder familiar? Se o pai tivesse noção, a mãe tivesse noção que o poder familiar se traduz em responsabilidade familiar, com certeza essa criança seria muito mais atendida. É isso mesmo. Por isso que chama até poder, né? É o poder da responsabilidade. Feito? Isso mesmo. Feito, e te agradeço por ter me mostrado essa visão do artigo que eu não tinha. Mais uma vez, obrigada. Imagina. Não tenho mais nenhuma pergunta aqui no chat. Doutor Fabiano, mais alguém que queria fazer alguma colocação, queria fazer alguma pergunta? Gostaram? Foi bom? Claro. Então vamos plantar essa semente. A live com certeza vai estar gravada. A gente vai ter oportunidade de divulgar um pouquinho disso. Eu quero dizer para todos que eu não sou o senhor da razão. O que eu estou querendo apenas é minimizar este embate frenético que nós estamos hoje, de dois lados, onde nós devíamos estar unidos, de mãos dadas para a proteção das crianças e adolescentes. Nós temos pais e mães se digladiando pela internet, querendo riscar a alienação parental, querendo varrer com uma lei tão benéfica, tá, para as nossas crianças e adolescentes, aonde nós podemos aprimorar através de um debate franco, de um debate aberto, e nós temos que olhar para as crianças. Vamos parar de olhar para o nosso querer, para as nossas necessidades individuais, o que eu acho. O que você acha é problema seu. Eu quero saber se você se capacitou, se você estudou, se você tem fundamentação teórica. Eu, para falar tudo isso, é uma amálgama de 10 anos trabalhando em direito de família. Eu já tive a oportunidade de estudar ciências políticas, eu já tive a oportunidade de dar aula de Estatuto da Criança e do Adolescente, já tive a oportunidade de fazer cursos de aperfeiçoamento. O que eu falei para vocês hoje foi baseado tão apenas numa disposição escrita literal da lei. É o que está escrito no Código Civil. Eu não estou inventando a roda. Eu só estou dizendo para vocês que eu interpretei o Código Civil desta forma, mostrando que o termo guarda, diante do que nós vemos todos os dias, é um contexto alienador. Então vamos divulgar isso e vamos dar as mãos. Eu quero dar as mãos para cada uma de vocês, para cada um que está nos ouvindo hoje, tá? E agradecer por vocês terem a paciência de ter ficado até o final, de poder estar aqui conosco. Viu, Michele? Um beijo para você, minha querida, minha companheira. Eu sempre tenho o costume de agradecer a Michele, porque nada disto é meu. Tudo isto é nosso. Porque a gente troca muita ideia, muita informação, e eu complemento a ela e ela complementa a mim. É muito bonitinho ouvir o Fabiano, né? Olha só o que eu falei. É maravilhoso ouvir o Fabiano. E é bonito ouvir o Fabiano falar de você, Michele. Vocês são muito queridos aqui no grupo de estudos, viu? E eu quero aproveitar também para agradecer a presença da Patrícia Andrade, que Minha também querida é da Patrícia. Confraria da Alienação Parental, uma querida. A Angélica, que eu não falei o nome, é a Ana. Deixa eu ver quem mais que é da turma 5. Roseni, minha A querida Roseni. Roseni. A Tudo bem, Roseni? Osana não apareceu aqui na foto. Eu gostaria que todo mundo abrisse aí a câmera, né? Para a gente poder fazer uma foto. As daqui eu não preciso falar, né? Carolina, a Cristina, a Cleisan, a Luciana, a Edna, que é da turma 4, que é uma querida também. Muito A gente não 10. fala da Érica, né, gente? A Érica é um caso à parte. Érica A é Érica. Camila, Eu sempre enfim. falo o seguinte, o Windows 95, ele veio, quando ele chegou, ele tinha um recurso chamado multitarefa preemptiva, que é a capacidade do sistema operacional fazer várias coisas ao mesmo tempo. A Érica, ela é a multitarefa preemptiva. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo. A Érica é um Total. presente, Fabiana. A Érica é um presente que Deus deu para o Abelapa. A gente não abre mão dela por nada. É verdade.
E essa semana ela vai fazer aniversário, hein, gente? Olha! Parece que é na quarta-feira. Acho que quarta-feira a gente vai ter que refazer uma reunião virtual aí, Aninha, Cantar parabéns para para comemorar ela. o aniversário da Érica, hein? Vamos cantar o Hoje parabéns nós, para ela. hoje nós tivemos uma reunião, pessoal, só para atualizar vocês com o doutor... Tivemos, né? Nós teríamos uma reunião com o doutor Vinícius de Carvalho para nós falarmos sobre a pensação lá dos pleitos de revogação da lei. Nós estamos trabalhando, o pessoal da UAPA, o pessoal do IBDFAN, estava lá a Líbera, a Bruna Vidal, a Renata Cisne, o Vinícius, lá da Anfip, nós aqui da CDFAN, do GEAP, e estamos aí tentando fazer o possível para arrumar uma relatoria justa, né? Equilibrada, para que a coisa seja tratada, como bem colocou o Fabiano, seja tratada com equilíbrio, com capacitação, com técnica, né? Com seriedade, não olhando para os nossos interesses, mas para os das crianças e dos adolescentes. Não sei se mais alguém quer fazer fala, mas nós vamos aí encerrando já, partindo para o encerramento. Vamos tirar Érica? nossa foto? Vamos. Érica, quer Vamos fazer colocar nossa... algo? A foto? Tenho a agradecer, primeiramente, todo mundo, a presença de todos, especial aqui, doutor Fabiano, que fez a exposição para a gente, toda a diretoria da UAB, na pessoa da doutora Adriana, que, além de ser membro aqui da nossa comissão, também faz parte da diretoria da UAB, que agradeço imensamente por propiciar a todos nós esse momento, por nos incentivar e nos apoiar a ter os grupos de estudos para que a gente possa ter esse nível de discussão, para que a gente possa passar para outros colegas, advogados, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, permitir também essa multidisciplinaridade, né, que muitas UABs não permitem, a nossa, graças aí à nossa diretoria, o apoio deles, permite com que a gente possa ter esse trabalho em conjunto com profissionais de outras áreas, que no nosso ramo aqui, direito de família, é essencial, e agradecer então, a presença de todos e a participação de todos. Nós temos aqui colegas de outras subseções que participam conosco, doutora Cleissanta Tatuapé, doutora Carolina de Santana, que estão sempre com a gente aqui no grupo de estudo, fazem parte de outras UABs, mas estão aqui firme e forte com a gente, ajudando aqui nos estudos. E de outras comissões também, né? Doutora Ana, que é presidente da comissão de coach, que sempre nos auxilia, que estou feliz e contente aí se capacitando na área, né, doutora Ana, colaborando com a gente. E são essas considerações. Agora eu vou fazer uma foto nossa para a gente poder fazer um post bonito da reunião. Calma aí. Deixa eu fechar aqui o chat, senão não consigo. Pronto, vou bater a foto. Pronto, deixa eu ver se ficou boa. Um minutinho, gente. Essa foto já virou regra, né? Se a gente não tiver uma Ficou foto feita pela Érica, parece que não teve evento, né? Tô de máscara lá. Legal. Todo mundo de máscara, hein, gente? Todo mundo usando máscara, hein? Quero ver todo mundo usando máscara. Ai, Fabiano, me deu até saudade das aulas da Glícia, quando ele fazia isso, viu, Michele? No meio da aula, ele fazendo um monte de coisa. Adorei. A gente tem que trazer diversão, Obrigada, né, por gente? estar aqui com a gente. Você tem que vir aqui dar uma aula para a gente também, hein? Verdade. Verdade. Ensinar como é que faz isso, gente. É muito legal. Gente, uma semana abençoada para todos. Mágica. Tá? Usem máscara. Beijo. Boa noite, gente. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Deve ser aquele aplicativo que chama Mask, só que não. A gente confunde tudo com sistêmico, é tanta sigla nessa nossa vida. Foi um mar, foi tudo.